o primeiro ponto, quando a gente fala de materiais, a gente está falando de fato, você ter performance na aquisição dos materiais, né? Então, é fundamental a importância, a gente falou ontem sobre custo, a gente falou ontem sobre orçamento, naquela etapa preliminar ali, onde você está detalhando as especificações, você tem que começar em paralelo uma pesquisa de preço dos seus materiais que vão existir no seu canteiro, né? E cada aquisição tem que estar associada a um mapa de cotações. Poxa, Gabriel, o que é mapa de cotações? Pô, coletar 3 preços, né? Você, de fato, escolher bem os fornecedores. Eu acho que você ter bons fornecedores. A gente estava até conversando com um cliente que ele comentou que isso é uma vantagem competitiva da empresa dele, né? Ter bons fornecedores de materiais que entregam para ele custo e performance no quesito de prazo. Então, isso é uma vantagem competitiva para a engenharia, com certeza, né, Davi? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, Gabi? Onde está tendo uma alta de materiais aí, alguns insumos até com dificuldade, de fato, de você colocar na obra. Então, esse trabalho prévio que você trouxe é muito importante, porque você tem tempo hábil para fazer uma análise de custo do seu material. E veja, quanto mais tempo antes você discutir a compra do seu material antes do início da obra, você vai ter mais tempo para negociar. Então, consequentemente, você vai ter preços melhores. Então, você já vai, de cara, já nascer com o seu produto com um custo de material um pouco mais baixo. Então é muito importante isso. E o desenho do levantamento quantitativo bem feito, né, anteriormente, muito bem feito, já vai te dar a certeza e a assertividade de qual é a quantidade de material que você vai utilizar na obra. Exato. Então, quando você não faz isso antes de iniciar um projeto, que você não discute quais são os materiais que você precisa ter, que você precisa comprar, você vai para o imediatismo, né? Você vai na hora, você começa a comprar material na hora, vai para aquela casa comercial que muitas vezes é a mais cara, né? Você vai para outra, aí fica naquele negócio, acaba no final das contas, no final do dia você pagando um preço mais caro. Então, essa análise prévia, né, do que você precisa, essa negociação do que você precisa é fundamental. E veja, a gente está falando de vários insumos da construção civil, Gabi. São muitos materiais. Imagine aí, faça uma provocação aí, para refletir quantos materiais você precisa comprar e colocar dentro do seu canteiro de obras para o seu produto ficar pronto. E isso tem um peso muito grande no orçamento do seu canteiro de obras. Então, assim, é muito importante, de fato, que você tenha essa análise prévia do que você precisa para fazer e comprar por preços melhores, né? Perfeito. Eu gosto de fazer uma analogia de uma obra com o próprio mercado em si, né? O próprio mercado de trabalho como um todo. Porque dentro de um canteiro de obras você contrata, você demite, você promove, você faz compra de material, você faz gestão, você entrega produto, você entrega processo, você tem uma indústria acontecendo, cada processo ali. Então, assim, se você parar para pensar, o engenheiro ele lida com a obra, ele é um ecossistema. Né? Sim. Então isso é muito importante quando a gente fala que faça mapa de cotações, além de você, né, você começar a entender de uma noção maior. Imagina, como o Wagner falou, tem N materiais. Se você tiver mapa de cotação para todos eles, imagina a performance que você vai ter quando você soma aí, comprar melhor cada um desses itens, né? Ou até um desses itens bem comprados acaba balanceando o outro que não conseguiu ter uma performance melhor de compra, que o preço você não tem controle, o aço, por exemplo, que está subindo gradativamente, às vezes cimento também, que às vezes tem uma questão de flutuação de preço aí que também a gente não consegue controlar. Então, isso é muito importante. Eu já trago outro ponto também fundamental, relacionamento com os fornecedores. Eu acho que o engenheiro civil ele tem que entender que da mesma forma que a gente fala que um bom engenheiro ele traz uma equipe consigo, né? Uma equipe de relacionamento, uma equipe de mão de obra direta, uma equipe de média liderança, uma equipe de pares ali, outros engenheiros, porque o mercado é assim conectado, uma hora a oportunidade ela aparece para um, aparece para outro, você tem que estar ali sabendo direcionar. Eu trago a mesma importância e o mesmo grau de relacionamento para fornecedores também. Né, de material aí, você precisa ter esses caras dentro do seu com certeza, Gabi. Você puxa uma coisa muito importante, porque talvez hoje a construção civil não esteja tão aquecida como alguns anos atrás. Por exemplo, eu vivi uma fase muito aquecida no ano de 2010, 2011, 2012, 2013. Trabalhava na Odebrecht e tinha muitas obras acontecendo, por exemplo, aí em Salvador. E tinha uma disputa por material. Por exemplo, concreto, para a gente fazer uma programação de uma concretagem, a gente tinha que ter uma boa relação com o nosso fornecedor. Porque muitas vezes ali tinha várias pessoas na frente e aquela programação todo mundo querendo, enfim. Então acho que uma boa relação, uma transparência com o seu fornecedor é fundamental. Sempre está pagando o cara certo, regularmente,
tendo atenção para isso. Eu acho que é uma mão de via dupla, né? Eu acho que tem que ser uma boa relação mesmo para o cara te enxergar como um potencial cliente para ele. Total. O cara tem vários clientes, se você tem um gestor que o cara não faz da forma correta, o fornecedor pode, pô, eu vou priorizar. Então, assim, acho que o bom gestor tem que ter esse relacionamento aí muito aberto e muito transparente com seus fornecedores. Muito legal. E outra coisa que eu já trago, então, assim, relacionamento com os fornecedores é importante, mapa de cotação. E aí, mapa de cotação, eu vou trazer a importância, a gente está falando aqui do privado inicialmente, mas vou trazer também para fazer um paralelo para o público. Público. Isso é Sim. fundamental, porque se você não tiver esse controle, às vezes você, inclusive, vai ver elementos que estão numa planilha de preço, que às vezes eles são inexequíveis. Eu vou trazer aqui a visão de um lado e do outro, tá? Visão tanto do contratante, que é o órgão público, e a visão do contratado, que é a empresa. Às vezes, para a empresa, o material que foi orçado ali, ele está com a base de preço defasada, ele não foi feito com base em uma pesquisa regional ou local ali do preço de fato de aquisição daquele material, e às vezes ele está inexequível. Então, e aí, o que drena? Vai diretamente do seu lucro, diretamente da sua margem. Então, se você não fizer uma análise disso na sua planilha de preço, né, associada, claro, a outros fatores também, você vai ter um rombo aí no seu projeto, e aí abandona a obra, tem aditivo, e aí é um processo mais moroso para acontecer. E do outro lado de cá também, né, do lado do contratante, você se atentar de fato também, contratar por uma melhor performance, garantir que, opa, esse material ele pode ser sim comprado a esse preço mais baixo, porque existe, tem um fornecedor X e tudo mais. Então, fica essa dica já, a primeira dica do plano de ação aí para você já botar na listinha para anotar. Outra coisa que eu trago, Wagner, é o seguinte. Certo. Estratégias para você ter performance. Tudo bem, ter relacionamento é importante, né? Fazer mapa de contas é importante, mas isso às vezes não vai te garantir o melhor preço. Algumas estratégias que eu dou, cara, você tem que ter a grande questão quando a gente fala até de comércio, a margem, a melhor margem, ela não está no preço de venda, ela está no preço de compra, né? Você ganha quando você compra bem. Então isso tem que estar na cabeça do gestor engenheiro. Então esse é o primeiro ponto que eu trago, porque você tem que ter boas estratégias de compra de material. Poxa, Gabriel, como assim? Bom, primeiro, você tem que mapear lá no planejamento, quando a gente falou, lembra? Quando é que você vai comprar esses materiais? Porque para você comprar suas quantidades de uma forma assim, claro... Mas por isso que eu volto um pouco e olha a importância de, por exemplo, o cronograma físico. Como é que você sabe que você vai usar aquele material em que momento? Exato. Você precisa ter um cronograma físico e um planejamento, cara. O planejamento é a espinha dorsal do seu projeto, porque ele vai te dar as informações de quando você vai precisar desse devido material, entendeu? E olha, vou trazer algumas coisas que elas estão correlacionadas. Claro que não é regra, Sim. não é padrão, são dicas e estratégias, mas principalmente para despertar análise em vocês. Ah, você está ali com um canteiro, mas você vê que nesse canteiro específico você tem um espaço legal. Você tem um espaço e você consegue, ou então você está ali, você tem uma área útil disponível, você tem um espaço de armazenamento. Poxa, o que você conseguir, claro que assim, ter estoque nunca é legal em nenhuma operação. Mas quando você compra em volume, em geral, você consegue ter performance de compra, preços melhores. Então, às vezes, você fazendo uma boa programação de compra, você começa a identificar certos materiais em que você pode comprar em volume para garantir melhores preços. E aí, dependendo do seu relacionamento com o fornecedor, você não precisa nem receber tudo de vez. Não, eu vou comprar agora, mas eu quero receber X, você me entrega nesse período. Existem estratégias. E, claro, a gente vai falar sobre desdobramento também, de você ter muito material na obra, positivos e negativos. Né? Que é um claro ponto que eu quero trazer aqui. Eu quero trazer aqui, Gabi, que eu acho muito importante. Essa questão da chegada, o cuidado do material quando ele entra no seu canteiro de obras. O cuidado do seu material. Então, isso é um ponto muito importante que a gente precisa trazer aqui. Exato. Pode continuar o raciocínio. Vamos trazer. Então, comprar de forma estratégica em volumes, às vezes é interessante para você conseguir barganhar preço. Não tem regra, mas é uma estratégia. Comprar, outra estratégia legal, compras conjuntas com outras construtoras. Poxa, às vezes você está querendo comprar um pequeno volume de aço, mas um construtor parceiro, olha o network aí, o construtor parceiro também precisa, você junta em um grupo de 10, 15 compradores, olha vocês conseguindo ter performance de preço na hora de você contratar. Então, isso é legal. Hoje tem vários grupos de network entre construtoras, empresas. Então, saiba movimentar isso. Às vezes, existe também grandes empresas que compram grandes quantidades e às vezes não utilizam ou sobra, tem uma margem. Às vezes você pode fazer uma aquisição aí de terceiros mediante qualidade especificada e garantida e detalhada lá. Então, assim,
Estratégia de compra é fundamental para você ter performance, certo? Aí eu trago aqui essas estratégias. E que você precisa, no final do dia, além de reduzir o custo de aquisição, né? Quanto melhor, e aí eu trago aí a negociação como arte da guerra para o engenheiro, precisa saber negociar, né? Pô, o primeiro preço, em geral, não tem como abaixar aquele valor ali. O engenheiro tem que saber negociar, o engenheiro tem que saber pechinchar mesmo, dentro das qualidades, porque você vai trazer performance, claro, dentro da saúde aí para todo mundo, para o seu fornecedor, sem você esmagar ninguém. Claro. Mas negociando sim uma estratégia aí para o seu negócio. Eu falo de experiência própria aí que isso vai te trazer mais resultado e mais lucro no final do dia. E também melhores condições de pagamento. Eu acho que uma das grandes atenções aí que a gente precisa ter quando a gente fala de um ciclo de vida de um projeto é o fluxo de caixa. Porque, às vezes, uma obra, eu estou rodando aqui, eu estou fazendo uma obra de 3, 4, 5 milhões, ou então somando um montante. Mas e o fluxo de caixa da sua empresa nesse processo? Então, você tem que estar atento a isso, até nas suas condições de pagamento negociadas com o fornecedor, para você não ter que pagar de vez, às vezes você fica sem fluxo, pode te atrasar, às vezes você pagar a mão de obra, e aí você tem um grande problema na mão. Então, a empresa, às vezes, não quebra no lucro do projeto. Eles quebram, em geral, na maioria das vezes, 99%, quebra no fluxo de caixa. Não tem fluxo de caixa para cumprir o giro. E aí não consegue aguentar. Então, se ligar nisso, porque também é um grande ponto aqui para você começar a ter performance em materiais.